Então quando às vezes o pastor dá umas cajadadas aqui, irmão, não é que o pastor quer você longe, não. O pastor está dizendo: acorda, eu quero você para perto. Aleluia. E a vara, pastor? A vara é para os inimigos. Quando os inimigos queriam, irmãos, quando o lobo queria arrebatar uma ovelha do rebanho, então o pastor pegava a vara e sentava a vara no lobo. Ele afugentava o lobo. Ele afugentava as aves de rapina que queriam pegar as ovelhas que estavam machucadas. Então escreva na tábua do seu coração, irmão: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o cajado de Jesus está sempre trazendo você para perto. E quando o inimigo seu da sua alma quer arrebatar você, quer destruir você, fique tranquilo, a vara do Senhor está pronta para arrebentar com o inimigo no meio, irmãos, para dar graça a você, ajudar você. Ou então, irmãos, só que tem um detalhe, irmãos: se você ver João capítulo 10, não está nada disso anotado aqui. O Espírito Santo está trazendo agora quentinho do céu para você. O Senhor está dizendo para você, conforme João 10, irmãos de Jesus, o rebanho de Jesus. Jesus diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Eu sou a porta. Jesus convida cada um daqueles irmãos que desejarem passar por... Há um hino muito antigo, talvez os novos, que falava assim: a porta da salvação hoje ainda aberta está, pois a porta que ele abre, ninguém pode fechar. A porta continua aberta ainda, o escape continua aberto, irmãos. Assim como houve uma palavra profética do próprio Deus a Noé, dizendo: olha, vai ser destruída, não tem escape. É uma declaração, é uma afirmação. Vai acontecer do mesmo jeito. Jesus disse: vai acontecer. Mas eis que há uma porta aberta, e todos que desejarem passar por essa porta, há uma oportunidade de Deus. Em meio à tragédia, em meio às angústias, e é isso que nós vemos Jeremias, e eu faço o link agora com Jeremias, o texto que Deus tem nos dado essa semana para a meditação, de Jeremias 3, Jeremias está vivendo talvez o pior momento seu como profeta. Qual que é, pastor? Ver as palavras que ele profetizou cumpridas. As profecias que Deus ia permitir que os inimigos invadissem a Israel, a Judá, destruíssem o templo, levassem os cativos. Ele está vivendo agora o cumprimento daquilo que ele havia profetizado. E ele começa a lamentar, ele dizendo que a sua aflição era tão terrível que invadia a sua alma. Por isso o nome do livro é Choro. O nome do livro é Choro. Lamentação é choro. Ele está chorando, ele está aflito, ele está angustiado, ele está vivendo os piores dias da sua vida. Porque a coisa mais terrível para um profeta é profetizar. Irmão, é fácil chegar aqui num púlpito e começar a profetizar coisa boa para você, porque o povo se alegra. Sim ou não, irmão? O povo se regozija, o povo adora. Se eu colocasse aqui, irmãos, nesse domingo eu vou fazer o culto da revelação, eu vou revelar o nome de todo mundo aqui nessa noite. Não que eu não creia nisso, viu, irmãos? Creio, então verdade que o pastor Deraldo vem aí. Mas eu vou revelar aqui, irmãos, o CPF, eu vou revelar a sua rua, o cachorro, o nome da Fifi, do Fofô. Vai encher a igreja. Irmão. Adora ou não adora, irmão? Tá glória. Agora, ser profeta, irmãos,
que diz que Deus vai pesar a mão, que Deus não vai ter ninguém por inocente, que Deus vai salvar apenas aqueles que são justos, que o seguem, que renunciaram a si mesmos, que negaram a sua vida, que colocaram a Deus como primazia acima de tudo, e que se você não se arrepender dos seus pecados, se você não abandonar a maldade do seu coração, se você não for justo e fiel a Deus, se você não abandonar a prática pecaminosa na sua vida, se você não abandonar os seus vícios, se você não abandonar a mentira, se você não abandonar a fornicação, o adultério, a desonestidade, ter uma vida santa diante do Senhor, se você não abandonar o roubo, você não vai ser salvo. Aí, irmãos, a gente não dá nem glória a Deus. Aí a gente diz, está pesada a mensagem do pastor. Está dura a mensagem do pastor. Mas a minha Bíblia, irmãos, ela diz que Jesus veio buscar e achar o que se havia perdido. E a porta está aberta. E quando eu olho para o texto bíblico, irmãos, eu vou ver aqui no texto bíblico que após Noé terminar aquela arca, irmãos, os animais todos entraram para dentro. Noé colocar para dentro todo o alimento necessário. Entrar ele, a sua esposa, seus filhos e suas noras. Diz a Bíblia, irmãos, que Deus, não foi Noé não, o próprio Deus selou a porta por fora. Não foi Noé. Há um tempo que a porta está aberta, mas há um tempo que a porta vai fechar. E a Bíblia diz que começou a chover, e a inundação começou a pegar. E aqui eu faço uma conjectura em cima, ou seja, eu faço uma interpretação livre e livre de heresia, porque a Bíblia me dá essa oportunidade de pensar dessa forma. Talvez as pessoas começaram a bater lá naquela arca, dizendo: Noé, abre-nos a porta, deixa nós entrarmos, Noé. Quem sabe agora eles começam a dizer: eu acredito na história que você me contou, eu acredito naquilo que você me falou, que Deus falou com você, mas não tinha como Noé abrir a porta. Por quê? Porque quem fechou, irmão, não foi Noé. Só pode abrir a porta quem a abriu, e só pode fechar quem também abriu essa porta, e foi o próprio Deus que fechou. E as pessoas pereceram, e as pessoas morreram. Irmãos, Jesus tem aberto uma porta. Quando naquele dia, ali naquela cruz do Calvário, Jesus disse: está consumado. Quando você abre a sua Bíblia em Marcos, você vai ver na hora da crucificação, Jesus diz: está consumado. Quando ele diz está consumado, irmãos, ali foi pago o preço da sua salvação. Ali é aberta a porta da graça, para que você possa passar por ela espontaneamente. Oh, Jesus disse: todos quantos virem a mim, de modo nenhum eu os lançarei fora. Oh, aleluias. E ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é morto por mim e por você, para perdoar as nossas falhas, os nossos pecados. E eu vou para o encerramento. Só que o mesmo Deus que através do seu Filho Jesus, em Romanos capítulo 8 diz que prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho unigênito,
para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse mesmo Deus que entrega o seu Filho para ser morto, que abre a porta da salvação, é o mesmo Deus que vai fechar a porta. E sabe que há um texto ali, irmãos, para mim e para você. Há um texto que nos fala na Bíblia Sagrada que quando essa porta se fechar, mudou tudo aqui, irmãos. Que diz assim: entrando o Senhor, fechou-se a porta, e vieram e bateram na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Esse texto não é para o pecador, irmãos. Esse texto é para mim e para você que estamos sentados aqui no banco da igreja. Irmão Manuel, presbítero Manuel, onde é que está escrito esse texto? Me lembra aí. Daí ele falou assim: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome, Senhor, nós curamos os enfermos. E Jesus disse para eles: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Oh, irmãos, vai ser triste esse dia. Nós vamos estar batendo lá, dizendo: Jesus, abre-nos a porta. Só que a porta já fechou, irmãos. A porta já fechou. Muitos vão querer passar por ela e não poderão. Nesse dia, irmãos, não perca por nada essa oportunidade que você tem de passar por essa porta, porque ela ainda está aberta. Quero convidar você a ficar em pé. A arca, ela é um símbolo, irmãos, da salvação e da proteção do Senhor. E esse ensino da arca de Noé, irmãos, ela tem uma aplicação direta com o plano, propósito de Deus de salvar o homem. Para você ter uma ideia plena do que eu estou falando, irmãos, Deus diz assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém se perca. Antes, que ele se arrependa e se converta do seu mau caminho. Por que eu encerro essa palavra com esse texto, irmãos? Porque é tão poderoso o ato do arrependimento e da conversão, genuínos, verdadeiros. Como assim, pastor? Sim, porque a gente pode se arrepender de boca, irmãos. Pode ou não pode? Pode, irmão, porque ninguém conhece o meu coração. Posso falar aqui para vocês o que eu quiser, irmãos. Você não conhece, você não consegue enxergar o meu coração. Você pode falar o que quiser, irmãos, porque ninguém conhece o teu coração. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque um ato genuíno dar uma situação. Vou repetir aqui para você guardar isso no teu coração. Um ato genuíno de arrependimento e conversão pode mudar uma situação. Por que eu estou encerrando desse jeito essa palavra?
Porque daí eu lembro o texto de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo seu nome, essa palavra não é para eles que não estão aqui dentro, irmãos. Vou repetir aqui, essa palavra não é para quem não está aqui dentro, irmãos. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Deus está falando para o seu povo. Se o meu povo, irmãos, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, e olha o que vem depois, se converter dos seus maus caminhos. Quem é que está no mau caminho, irmãos? É o ímpio lá fora, no sentido do pecador? Não, irmão, muitas vezes é o crente dentro da igreja. O cara que vem todo domingo na igreja, senta no banco, o cara ainda continua andando no mau caminho. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, em consequência disso, por causa disso, eu ouvirei dos céus. Eu vou ouvir a tua oração do céu depois que você se arrepender, depois que você se converter. Eu vou ouvir a tua oração. E eu vou fazer o que, diz o Senhor? Eu vou perdoar os teus pecados. E eu vou sarar a sua terra. Eu vou perdoar os teus pecados. E eu vou sarar a tua terra. Quero que você feche os seus olhos nesse instante. E eu quero que você olhe para dentro de você. Eu quero que você pegue essa palavra e olhe para dentro dela. Pega essa palavra, olha para dentro dela, meu irmão. Aleluia, Jesus. Nós estamos numa grande maioria aqui de filhos e filhas de Deus. Será que nós precisamos pedir perdão a Deus por alguma coisa? Será que nós precisamos nos arrepender de alguma coisa? Será que nós precisamos rogar, Senhor, tenha misericórdia de mim? Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Eu gostaria que os obreiros que estão presentes no culto hoje, os pastores, presbíteros, evangelistas que estão presentes,